Fala galerinha, sou Felipe Bruno e o meu canal aqui Futebol Maluquinho FC. Traremos aqui os principais destaques do seu time do coração. Uma resenha legal, interessante e divertida para falar um pouco sobre campeonatos brasileiros, sul-americanos e campeonatos internacionais. E para isso, claro, eu deixo o convite muito especial para você que está assistindo esse vídeo neste momento. Clique ali embaixo no sininho, inscreva-se no canal e clique no sininho em ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal, hein? Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, campeonatos europeus e campeonatos sul-americanos você acompanha aqui no canal Futebol Maluquinho FC. Então não perde tempo, corre lá e já ativa o sininho das notificações e se inscreva no canal Futebol Maluquinho FC. Vamos falar um pouquinho dessa rodada do Campeonato Brasileiro que começou no final de semana e vai terminar nesta segunda-feira no estádio do Morumbi, onde o São Paulo recebe o Fluminense, né? O São Paulo, no comando técnico do técnico Zubeldia, vem muito bem, obrigado. Em 5 jogos, até aqui são 4 vitórias e 1 empate. Lembrando que o tricolor ainda não venceu como mandante no comando do técnico Zubeldia, afinal de contas foi só um jogo no comando do técnico Zubeldia e um empate 0-0 contra o Palmeiras. Ademais, a equipe do São Paulo conquistou 4 vitórias como visitante, né? Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe está ali numa posição intermediária, mais precisamente na 9ª posição, com 7 pontos com a campanha regular em 5 jogos, são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a equipe do Fluminense, adversário do São Paulo nesta segunda-feira, está na zona de rebaixamento. Em 5 jogos é 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Se o Fluminense ao menos empatar com São Paulo no estádio do Morumbi, o Fluminense sai da zona de rebaixamento. Mas se o Fluminense sair da zona de rebaixamento, quem entra é o Corinthians, que vive um momento complicado também, com apenas 1 vitória em 6 jogos e essa vitória, curiosamente, foi contra o Fluminense. Bom, esse jogo será às 8 horas da noite no estádio do Morumbi. 3 jogos foram adiados e 2 dele por conta das fortes chuvas e das condições climáticas, tudo que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Um deles é o jogo entre Internacional e Juventude e o outro jogo entre Atlético Mineiro e Grêmio. Além desses 2 jogos que foram adiados por conta deste motivo, por conta do Cuiabá estava disputando a Copa Verde, o jogo contra o Criciúma fora de casa também foi adiado. O Cuiabá, que por sua vez acabou sendo eliminado neste final de semana nos pênaltis para o Vila Nova na Copa Verde, tá? A classificação momentânea do Campeonato Brasileiro coloca o Atlético Paranaense na liderança com 13 pontos e o Bahia é o vice-líder do Brasileirão, também com 13 pontos. Mas antes de continuarmos a classificação, vou passar os resultados da rodada, né? Nós tivemos o Flamengo no Maracanã vencendo o Corinthians por 2-0, grande resultado do Flamengo com o apoio da sua torcida. O Corinthians, mais um jogo fora de casa sem marcar gols e mais um jogo fora de casa nesse Brasileirão com derrota. O Palmeiras na Arena Barueri não marcou nenhum jogo como mandante nesse Brasileirão e perdeu mais uma, 2-0 para o Atlético Paranaense, que é o líder do Brasileirão. Fortaleza e Botafogo ficaram no empate 1-1. Aliás, é mais um empate do Fortaleza neste Brasileirão, o 4º consecutivo, hein? Atlético Goianiense em crise, perdeu mais uma nesse Campeonato Brasileiro em casa, perdeu 1-0 para o Cruzeiro. E na Fonte Nova, o vice-líder do Brasileirão com 5 jogos sem derrota, 3 vitórias seguidas, é o Bahia, que venceu mais uma, 1-0 para cima do Red Bull Bragantino. E o Vasco, ufa, respira no Campeonato Brasileiro, venceu Vitória por 2-1 e deixou a zona de rebaixamento. Já do lado do Vitória, não tem nada de ufa e nem de respiro. O Vitória está na zona de rebaixamento e tem apenas 1 ponto conquistado em 5 jogos até aqui. Nenhuma vitória conquistada.
Então, fechando essa rodada, lembrando que tem esses 3 jogos adiados, o São Paulo e Fluminense jogam no estádio do Morumbi. O São Paulo tem a possibilidade de subir na tabela em caso de vitória, e o Fluminense, para sair da zona de rebaixamento, precisa pontuar. Mas se o Fluminense pontuar, quem entra na zona de rebaixamento será o Corinthians, tá? Situação delicada do Corinthians. E por falarmos de Corinthians, vamos lá para a Copa Sul-Americana, hein? Porque nesta terça-feira o Corinthians entra em campo pela Copa Sul-Americana. O Corinthians vai receber a pedra no sapato nos últimos 2 anos, que é o Argentinos Júnior, né? O Corinthians precisa muito da vitória, assim como a equipe do Argentinos Júnior, para seguir vivo em busca da classificação. O Corinthians tem a seguinte situação para este jogo contra o Argentinos Júnior. Vice-líder do grupo, está atrás do Racing por 1 ponto, o Racing do Uruguai. É o segundo com 7 pontos, o Racing é o líder com 8 e o Argentinos Júnior é o terceiro com 6 pontos. O lanterna do grupo nacional do Paraguai não tem mais chances de classificação. Bom, para o Corinthians se classificar, vencendo as 2 partidas contra Argentinos Júnior e Racing do Uruguai em casa, o Corinthians se classifica em primeiro e vai direto para as oitavas de final da Sul-Americana, certo? Se o Corinthians empatar com o Argentinos Júnior e ganhar do Racing do Uruguai, dependendo do placar, o Corinthians ainda assim termina em primeiro lugar no grupo e garante uma vaga direta às oitavas de final. Caso contrário, as coisas vão se complicando. Se o Corinthians empatar com o Argentinos Júnior, ao menos fica na frente na última rodada, ainda depende dele para se classificar. Se o Corinthians ganhar do Argentinos Júnior, pelo menos nos playoffs da Sul-Americana, o Corinthians se garante, porque abriria 4 pontos de vantagem para o Argentinos Júnior, que é o terceiro colocado, faltando 3 em disputa. Então, Corinthians se classifica, tudo bem? A Argentinos Júnior na última rodada recebe o Nacional do Paraguai, e nessa rodada quem recebe o Nacional do Paraguai é o Racing do Uruguai. Ou seja, vamos partir do pressuposto que essas 2 equipes vão ganhar o seu jogo. O Racing vai ganhar do Nacional e o Argentinos Júnior vai ganhar do Nacional. Ou seja, o Corinthians precisa vencer aí os jogos aí que tem contra esses 2 adversários para conseguir a classificação em primeiro lugar no grupo. Se ganhar do Argentinos Júnior nesta terça às 21 horas e 30 minutos, pelo menos nos playoffs da Sul-Americana o Corinthians se garante. Se empatar, o Corinthians depende só dele para se classificar na última rodada contra o Racing do Uruguai. Agora, se o Corinthians perder para o Argentinos Júnior em casa, se complica, na minha opinião, praticamente eliminado da competição. Vamos falar agora um pouquinho da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Porque a Série B do Brasileirão, nós tivemos aí um desempenho ruim dos paulistas nesta rodada. Tirando o Guarani, que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0, nós tivemos o Mirassol, que venceu o Paysandu por 2-1, hein? O Santos perdeu a invencibilidade, o 100% de aproveitamento. Perdeu 1-0 para o Amazonas fora de casa, mas segue entre os 4 primeiros. Neste momento, o Santos é o terceiro colocado e o líder é o Sport com 12 pontos, 4 vitórias em 4 jogos. E o vice-líder é o Goiás com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. E fechando o G4, nós temos o América Mineiro com 8 pontos. Depois do Santos, o melhor paulista é o Mirassol, que é o 7º colocado com 7 pontos. O Mirassol, na próxima rodada, visita o América Mineiro, que é o 4º colocado. Jogo muito interessante. E o Santos, que é o terceiro, vai visitar a Ponte Preta em Campinas, tá? O Novo Horizontino é o 9º colocado, tem 6 pontos, 2 vitórias e 2 derrotas em 4 jogos. A Ponte Preta tem exatamente a seguinte situação: ela tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota em 4 jogos, tem 5 pontos, a 12ª colocada. E já da zona de rebaixamento nós temos situação complicada para 3 paulistas, né? O Guarani, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Ituano. O Ituano é o lanterna, 4 jogos, 4 derrotas, início muito ruim nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo de Ribeirão Preto ainda não venceu na competição em 4 jogos, 3 empates e 1 derrota até aqui, justamente para o Guarani na última rodada. E o Guarani, que venceu na última rodada, continua na zona de rebaixamento, tem 3 pontos, 1 vitória e 3 derrotas. Passando já a 5ª rodada, que começa nesta terça-feira, né? O Vila Nova vai receber o Novo Horizontino, o Avaí recebe o CRB, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe a Chapecoense, no Couto Pereira teremos Coritiba e Guarani, no Estádio Novelli Júnior, Ituano recebe o Sport, pedreira demais para o Ituano, né? Ituano é a lanterna da Série B, recebe o líder da Série B.
Na Arena Independência, América Mineiro vai medir forças contra o Mirassol. Brusque e Operário do Paraná. A Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, vai receber o Santos. No estádio Curuzu, nós temos Paysandu e Goiás. E o Ceará recebendo Amazonas. Pessoal, para vocês ficarem ligados nas principais destaques aqui, não esquece de se inscrever aí embaixo no vídeo e ativar as notificações aí para sempre ficar antenado aos vídeos e os destaques do seu time do coração. Então, dando uma passada aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, essa é a situação de momento das equipes, né? O Santos começa como era de se esperar, apesar dessa derrota para o Amazonas fora de casa. Mirassol começa bem a Série B, apesar de ter perdido na estreia para o Brusque. Novo Horizontino ainda não se acertou totalmente nessa Série B, vem de derrota em casa 3-0 para o Ceará. Ponte Preta fazendo uma campanha razoável. Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto preocupando aí nesse início de Série B, é preocupante. E o Ituano, um começo trágico de Série B, 4 jogos e 4 derrotas. Tudo bem até aí? Na zona de rebaixamento, além dessas equipes, tem o Paysandu, que está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas, nada bem também. Começo ruim aí da equipe do Paysandu. Vamos para a Série C do Campeonato Brasileiro. E depois nós vamos voltar aqui para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque a gente vai falar um pouco mais da rodada, né, dessa 6ª rodada de Campeonato Brasileiro. A gente já vai falar um pouquinho do que esperar da 7ª rodada do Brasileirão, que é nesse final de semana, e também da Libertadores e da Sul-Americana, beleza? Então, começando aqui pela Série C do Campeonato Brasileiro, dando uma passada rápida na Série C. Nós temos alguns jogos adiados, né, por conta do que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. 3 times da Série A, 3 da Série C e 3 da Série D tendo esse problema, então por isso jogos adiados, né? Mas vamos lá, os jogos que nós tivemos até aqui: Tombense venceu o Sampaio Corrêa por 1-0, 4ª rodada da Série C. O ABC perdeu mais uma, 2-0 para o Londrina. O CSA de Alagoas perdeu em casa 5-0 para o Atlético, né? Grande resultado para o Atlético Clube, que lidera a Série C, 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, está jogando muito bem e vai se mostrando como forte candidato a brigar pelo acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Já tem feito bons campeonatos mineiros nas 2 últimas temporadas. Olho nesse Atlético Clube. A Ferroviária em Araraquara venceu a 2ª seguida, 2-1 para cima do Náutico. Também começa bem, 8 pontos em 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. O Remo venceu no finalzinho o Floresta por 1-0. A primeira vitória do Remo, né, que tinha 3 derrotas, conseguiu vencer. Vitória importante para dar aquele respiro, né? Já o Floresta, 4 jogos, 4 derrotas, amarga lanterna da Série C, situação desesperadora do time cearense. O Volta Redonda em casa perdeu 3-1 para o Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba neste momento é o vice-líder da Série C. E nesta segunda-feira, logo mais às 8 horas da noite, a Aparecidense recebe o São Bernardo, que está invicto até aqui. 3 jogos na Série C, 2 vitórias e 1 empate. Voltando lá na Série A do Campeonato Brasileiro, então, para a gente falar mais um pouquinho da Série A. E aí nós vamos para a Copa Sul-Americana e para a Libertadores, que temos mais uma rodada nesta semana. Então, hoje nós temos no estádio do Morumbi São Paulo e Fluminense. São Paulo vem de vitória na última rodada no Campeonato Brasileiro, venceu o Vitória no Barradão por 3-1. E o Fluminense vencia o Atlético Mineiro lá em Cariacica, no Espírito Santo, por 2-0. Acabou cedendo o empate. Um empate que não foi muito bom, né, para o Fluminense, pelas circunstâncias, para o Atlético Mineiro. Nesse momento, o Fluminense se encontra na zona de rebaixamento e para sair da zona de rebaixamento nessa rodada, o Fluminense precisa pontuar no estádio do Morumbi. E o São Paulo, com o Zubeldia, busca a primeira vitória como mandante. Afinal de contas, o Zubeldia praticamente só jogou fora de casa no comando do São Paulo. 4 jogos fora, 4 vitórias. E em casa foi um jogo só, um empate contra o Palmeiras, né? Na classificação do Campeonato Brasileiro, quem lidera o Furacão, o Atlético Paranaense, 13 pontos, venceu o Palmeiras na Arena Barueri por 2-0. E o Bahia é o vice-líder também com 13 pontos. O Bahia ganhou do Red Bull Bragantino lá na Fonte Nova por 1-0. O Flamengo é o terceiro colocado com 11 pontos. O Botafogo fecha o G4 com 10. Cruzeiro é o quinto com 10. Com 9 pontos nós temos o sexto colocado, Atlético Mineiro. Red Bull Bragantino é o sétimo colocado também com 9. O Palmeiras é o oitavo com 8.
São Paulo é o nono com 7, mesma pontuação de Internacional e de Fortaleza, que é o 11º. O Grêmio é o 12º com 6, o Vasco é o 13º com 6. Criciúma é o 14º com 5, mesma pontuação de Juventude e mesma pontuação do Corinthians, que é o 16º colocado. Na zona de rebaixamento, o Fluminense com 5 pontos, o Vitória é o 18º com 1 ponto, o Atlético Goianiense é o 19º com 1 ponto e Cuiabá é o lanterna com 0 pontos, 4 jogos, 4 derrotas, nenhum gol marcado. Vale destacar que tem muitos times nesse Campeonato Brasileiro com jogos a menos, 1, 2 ou até 3 jogos a menos, como é o caso do Criciúma, que só fez 3 jogos e está na 14ª posição, né? O Criciúma está bem no Campeonato Brasileiro, se formos ver, né? Afinal de contas, só 3 jogos e está fora da zona de rebaixamento. Vamos passar agora aqui a limpo a Libertadores da América, né? Como estão os clubes brasileiros na Copa Libertadores. Tem jogos no meio de semana, jogos fundamentais aqui, começando pelo grupo A da Copa Libertadores, né? Mas antes de falarmos da Libertadores, eu gostaria muito que você que está acompanhando o vídeo e chegou até aqui, que você não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os grandes destaques e novidades dos times do seu coração. Não perca nenhum vídeo, então ative as notificações. Vamos lá, então, grupo A da Libertadores, o Fluminense liderando com 8 pontos, tem Cerro Porteño com 5, Colo-Colo do Chile com 4 e Alianza Lima do Peru com 3. Acredito que neste grupo o Fluminense vai se classificar. O Fluminense no Maracanã vai receber o Cerro Porteño nesta quinta-feira às 19 horas. Antes, no grupo, na quarta, às 21 horas, tem Alianza Lima do Peru e Colo-Colo do Chile. O Fluminense precisa de uma vitória para conquistar a classificação. Precisa mais do que isso para se classificar em primeiro, mas uma vitória em 2 jogos. O Fluminense vai receber o Cerro Porteño e na última rodada o Alianza Lima do Peru. Grupo B já está definido. Tajeres e São Paulo já estão classificados. Tajeres tem 10 pontos, São Paulo 9 pontos, Barcelona de Guayaquil com 2 e Cobressal com 1. Basicamente os dois, Barcelona e Cobressal, brigando por uma vaga em terceiro lugar no grupo, por uma vaga para a Copa Sul-Americana, tá? Porque não tem mais chance de classificação para as oitavas de final da Libertadores. Tajeres e São Paulo já estão garantidos, mas resta saber quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo lugar no grupo. Provavelmente esse jogo vai ser decidido na última rodada, quando no Morumbi o São Paulo vai receber o Tajeres da Argentina. Nessa quinta rodada, nesta terça-feira, às 19 horas, lá no Mário Alberto Kempes, o Tajeres da Argentina recebe o Cobressal do Chile. E na quinta-feira, às 21 horas, o São Paulo, no Morumbi, recebe o Cobressal. No grupo C, o The Strongest da Bolívia lidera com 7 pontos, o Atipato é o segundo com 5, o Estudiantes de La Plata é o terceiro colocado com 4 pontos e o Grêmio é a lanterna com 3 pontos. Por enquanto, nós temos a seguinte situação. Quinta rodada no estádio Hernando Salles, o The Strongest da Bolívia recebe o Atipato, quarta-feira às 19 horas. E o jogo do Grêmio contra o Estudiantes de La Plata está agendado a princípio o dia 8 de junho. Antes, o Grêmio teria aquele jogo da quarta rodada, no dia 4 de junho, contra o Atipato no Chile. Por enquanto foi marcado para essa data, mas a gente sabe que pode ter mudanças. Isso quer dizer o quê? Que Grêmio, nesse momento, na classificação agora, Grêmio e o Atipato têm um jogo a menos. E o Grêmio vai ter 2 jogos ao menos ao final desta semana, por conta daquele jogo contra o Estudiantes de La Plata, que também foi adiado por conta do que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Grupo D, Junior Barranquilla lidera com 6 pontos, mesma pontuação do Botafogo, que segue firme na briga pela classificação aí para as oitavas de final da Libertadores. Universitário com 5 pontos e a LDU de Quito, a lanterna, com 4. Lembrando aqui que os 2 primeiros se classificam para as oitavas de final. Aqui também é considerado o grupo da morte. É o mais difícil da Libertadores para mim, é esse grupo D. A LDU é a lanterna do grupo, mas o que chama a atenção é que a LDU vai fazer 2 jogos em casa, tá? A LDU vai receber o Junior Barranquilla nesta terça-feira às 19 horas. E depois, no dia 28 de maio, vai receber o Universitário do Peru. Já o Universitário do Peru vai jogar em Lima contra o Botafogo e depois vai visitar a LDU. E o Junior Barranquilla joga contra a LDU fora e depois recebe o Botafogo. Já o Botafogo, os 2 jogos vai ser fora de casa. O Botafogo joga nesta quinta-feira contra o Universitário lá no Monumental de Lima, no Peru. E depois o Botafogo vai jogar fora de novo, vai visitar o Junior Barranquilla. Um grupo bem difícil para definir como é que vai ficar a configuração neste grupo, mas o Botafogo vai precisar de resultados fora de casa para se classificar. Neste momento, o Botafogo está na zona de classificação.
Grupo E. No grupo E da Copa Libertadores da América, o Bolívar lidera com 10 pontos, o Palestino do Chile é o segundo com 6, o Flamengo é o terceiro apenas com 4 pontos e o Milionários da Colômbia é o lanterna com 2 pontos. O Flamengo depende praticamente de si para se classificar, né? O Flamengo, nessa quinta rodada, vai jogar na quarta-feira, às 9h30 da noite, vai receber o Bolívar e, obrigatoriamente, o Flamengo precisa ganhar do Bolívar. Caso contrário, vai se complicar demais em termos de classificação. Mas na terça-feira, no El Campín, lá em Bogotá, na Colômbia, o Milionários da Colômbia recebe o Palestino às 23 horas. O Flamengo tem 2 jogos em casa, tá? Vai receber o Bolívar e depois vai receber o Milionários. Então o Flamengo precisa vencer os 2 jogos e depois ali torcer contra o Palestino do Chile, tá? Porque o Palestino do Chile, a situação do Flamengo não é tão confortável como parece. Porque assim, o Flamengo, ele precisa ganhar os 2 jogos e precisa torcer contra o Palestino. O Palestino vai enfrentar o Milionários. Se o Palestino vencer o Milionários, chega a 9. E na última rodada empatar com o Bolívar, chega a 10. O Flamengo só pode chegar a 10. Aí tem a questão do saldo de gols para definir a posição. Neste momento, o saldo de gols do Flamengo é melhor. 0 contra -3 do Palestino. Acredito que se o Flamengo vencer o Bolívar e vencer o Milionários, o Flamengo se classifica, tá? Grupo F, o Palmeiras lidera com 10 pontos, virtualmente classificado, né? Tá invicto na Copa Libertadores da América, vem de goleada, goleou o Liverpool no Uruguai por 5-0, atuação bem convincente. Del Valle, São Lourenço e Liverpool no grupo tem 4 pontos. Acredito que vai ficar entre São Lourenço e Independente Del Valle, a outra vaga. Não acredito muito na classificação do Liverpool para as oitavas de final, principalmente considerando que o Liverpool vai visitar o São Lourenço e vai visitar o Del Valle. Então acredito que os mandantes vão levar melhor neste confronto, então não acredito na classificação do Liverpool. O Del Valle e o São Lourenço vão ser obrigados a jogar um jogo em casa e um jogo fora. Ambos vão ter que pegar o Palmeiras no Allianz Parque. Nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Del Valle. O empate garante a liderança no grupo e a classificação, né? E o São Lourenço recebe o Liverpool do Uruguai. Pelo grupo G, já classificado, o Atlético Mineiro tem 100% de aproveitamento, pode fazer a melhor campanha da Libertadores, por isso é importante demais esse jogo desta terça-feira às 19 horas, quando o Galo visita o Peñarol no Uruguai. Jogo fundamental aí para o Galo tentar mais 3 pontos para chegar com 100% de aproveitamento. Já está classificado para as oitavas de final. O Peñarol do Uruguai, então, recebe às 19 horas nesta terça o Atlético Mineiro. O Peñarol é o segundo colocado, tem 6 pontos. O Rosário Central da Argentina é o terceiro com 4. E o lanterna do grupo é o Caracas da Venezuela com apenas 1 pontinho, né? Praticamente eliminado o Caracas da Venezuela. O Rosário Central, na quinta-feira às 19 horas, recebe o Caracas. Imagino assim que o Rosário Central vai vencer o Caracas. E na última rodada, o Rosário Central vai enfrentar ali o Peñarol lá no Uruguai para definir quem se classifica. No grupo H não tem nenhum brasileiro, né? Mas o River Plate lidera com 10 pontos e está praticamente classificado, né? Mas o River Plate vai ter o jogo fundamental aí para selar a classificação nesta terça-feira às 21h30 contra o Libertad do Paraguai, no Monumental de Nunes, lá na Argentina. E na quarta-feira às 19 horas, o Deportivo Táchira, eliminado, né, da Libertadores, vai receber o Nacional do Uruguai. Nesse momento, na classificação no grupo H, nós temos o River Plate da Argentina, liderando com 10 pontos, Nacional do Uruguai é o segundo com 7, Libertad do Paraguai é o terceiro com 4 e o Lanterna, o Deportivo Táchira, com 1 ponto. Acredito eu que nesse grupo vai se classificar River Plate da Argentina e o Libertad do Paraguai. Lembrando que na última rodada, o Libertad do Paraguai recebe o Nacional do Uruguai, mas eu acho que talvez nessa rodada, dependendo do que acontecer, o Nacional do Uruguai já classifica, porque vai pegar o Deportivo Táchira, fora de casa, tem grande chance de conseguir um bom resultado, e o Libertad do Paraguai vai ter um jogo bem difícil contra o River Plate na Argentina. Pela Copa Sul-Americana, agora vamos dar uma olhadinha na Copa Sul-Americana. No grupo A não tem nenhum time brasileiro, né? Mas o Always Red da Bolívia tem a classificação bem encaminhada, é o líder do grupo com 10 pontos. O Independiente Medellín da Colômbia é o segundo colocado com 9. O Defensa e Justiça é muito difícil, a classificação tem apenas 4 pontos, mas ainda dá para sonhar. E a Universidade Serra Valerro do Peru, com 4 jogos, 4 derrotas, está eliminado da Sul-Americana. Quinta rodada na Argentina, o Defensa e Justiça precisa ganhar do Independiente Medellín para ainda chegar na última rodada com alguma chance remota de classificação.
jogo é às 21 horas nesta terça-feira. E na quarta-feira, às 23 horas no Peru, o já eliminado Universidade Cerro Vallejo do Peru recebe o Azued da Bolívia, que é o líder do grupo A. Que também, dependendo do resultado, pode garantir a classificação. No grupo B, Universidade Católica do Equador lidera com 10 pontos, o Cruzeiro é apenas o segundo colocado, tem 6 pontos. Universidade Católica do Equador tem 10 e o Cruzeiro tem basicamente aí 6 pontinhos. União La Calera tem 4 pontos e o Alianza Petroleira, eliminado, tem apenas um ponto, virtualmente eliminado. Na quinta rodada, no Mineirão, na quinta-feira, às 21 horas, o Cruzeiro recebe a União La Calera e às 23 horas, no Olímpico Atahualpa, lá no Equador, a Universidade Católica do Equador recebe o Alianza Petroleira, tá? Bom, o que eu quero destacar neste grupo? Eu imagino muito aqui que neste grupo vamos ter a Universidade Católica do Equador e o Cruzeiro se classificando aí para a segunda fase da Sul-Americana, seja para as oitavas de final ou seja para os playoffs. Mas nada configuração neste momento, o Cruzeiro, os dois não perderam ainda. A Universidade Católica tem 10 pontos. O Cruzeiro tem 6 pontos, faltam 6 em disputa, a diferença entre as equipes é de 4 pontos. O Cruzeiro joga em casa contra a União La Calera, imagina-se que o Cruzeiro vá vencer o seu jogo. A Universidade Católica do Equador joga em casa contra o Alianza Petroleira, a expectativa também é que a Universidade Católica do Equador vença o seu jogo. Se isso acontecer, ao término da quinta rodada, a Universidade Católica do Equador vai ter 13 pontos e o Cruzeiro vai ter 9 pontos. Com uma diferença de 4 pontos, faltando 3 em disputa, ou seja, uma rodada, não tem mais o que fazer. Neste caso, os dois estariam classificados, porém, nessas posições, a Universidade Católica iria direto para as oitavas de final sul-americana e o Cruzeiro iria ter que disputar aí os playoffs da Sul-Americana, ou seja, pegar um time que vem lá de terceiro lugar da Libertadores. Eu acho que essa é a tendência maior de acontecer. Não sei se no último jogo, tudo bem, na última rodada o Cruzeiro recebe a Universidade Católica do Equador, mas aí talvez se tiver essa configuração de diferença de 4 pontos se manter, aí não tem jeito, o Cruzeiro ficaria em segundo mesmo. Grupo C, nessa quinta rodada, no Mário Alberto Kempis, o Belgrano recebe o Real Tomayapo às 19 horas e o jogo que foi adiado para junho entre Internacional e Delfim. Os dois jogos do Internacional foram adiados por conta das fortes chuvas de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Um era contra o Real Tomayapo na Bolívia, que vai ser a princípio dia 4 de junho da quarta rodada, e desse da quinta rodada, onde o Internacional receberia o Delfim, vai ser no dia 8 de junho, às 21 horas e 30 minutos, num sábado, tá? Nesse momento, na classificação no grupo C, o Belgrano lidera com 6 pontos, o Delfim é o segundo colocado com 5 pontos, só que os dois têm 4 jogos. Internacional e Real Tomayapo tem 3 jogos neste momento, o Internacional terceiro com 5, está invicto, assim como o líder Belgrano, e o Lanterna Real Tomayapo tem apenas 1 pontinho. O grupo D, o Fortaleza lidera com 9 pontos, o Boca Juniors é o segundo colocado com 7, Nacional Potosí da Bolívia é o terceiro com 4 e o Trinidense do Paraguai é o Lanterna com 3 pontos. Aqui, teoricamente, todo mundo tem chance de classificação, mas a classificação, na minha opinião, vai ficar com Boca Juniors e Fortaleza. Resta saber quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo lugar. A derrota do Fortaleza 4-1 para o Nacional Potosí na Bolívia pode ter complicado o Fortaleza nesse quesito. Nessa quinta rodada, o Fortaleza, na quarta-feira, às 21 horas, vai visitar o Boca Juniors no La Bombonera. Se o Boca Juniors ganhar do Fortaleza, o Boca assume a liderança do grupo e na última rodada vai depender só de si para ficar em primeiro lugar. O Fortaleza precisa de um empate no estádio La Bombonera, ao menos um empate para garantir o primeiro lugar, para chegar na última rodada com chance de ficar em primeiro, ou uma vitória para garantir o primeiro lugar e classificação direta para as oitavas de final. O outro jogo do grupo é nesta terça-feira, às 23 horas, lá no Victor Ugarte, na Bolívia, onde o Nacional Potosí recebe a Trinidense. Na última rodada, né, nesse grupo, o Fortaleza vai jogar em casa contra a Trinidense e o Boca vai jogar em casa contra o Potosí. Então, esse jogo entre Boca Juniors e Fortaleza nesta quarta-feira vai definir o primeiro lugar no grupo, na minha opinião, porque acredito que na última rodada os dois vão fazer a lição de casa. Grupo E, Atlético Paranaense já está classificado, 100% de aproveitamento até aqui, 12 pontos em 4 jogos, 4 vitórias. Líder do grupo está classificado e vai ficar em primeiro lugar no grupo, isso eu não tenho dúvidas. Esportivo Ameliano tem um grande passo para ficar em segundo lugar do grupo, ainda tem o Danúbio do Uruguai, mas é bem difícil a situação. O Ameliano é o segundo colocado com 7 pontos e o Danúbio é o terceiro colocado com 4 pontos. Raio Zuliano já está eliminado, 4 jogos, 4 derrotas, o time venezuelano está eliminado da Sul-Americana. Quinta rodada, lá no
Defensores del Chaco, no Paraguai, o Sportivo Ameliano recebe o Raio Zuliano. E pode provavelmente vencer essa partida, e aí já classificaria, porque acho difícil ele não vencer essa partida, considerando o nível do adversário, o momento do Raio Zuliano, a dificuldade toda, e já está eliminado da Sul-Americana. Então é obrigação do Ameliano vencer esse jogo. E o Danúbio vai ter muita dificuldade para conseguir superar o Atlético Paranaense na Liga Arena. Então imagina-se que vai ser Atlético Paranaense e Ameliano neste grupo classificado. Então, na terça-feira, às 9 horas, o Sportivo Ameliano, Defensores del Chaco, recebe o Raio Zuliano. E na quarta-feira, às 19 horas, o Atlético Paranaense recebe o Danúbio. Grupo F da Copa Sul-Americana, o Racing do Uruguai lidera com 8 pontos, o Corinthians é o segundo colocado com 7, o Argentino Júnior é o terceiro com 6 e já eliminado o Nacional do Paraguai tem 1 ponto. A quinta rodada, nesta terça-feira, os 2 jogos, às 19 horas, no Centenário no Uruguai, Racing do Uruguai recebe o Nacional do Paraguai. E às 21h30, o Corinthians na Neoquímica Arena faz um jogo decisivo contra o Argentino Júnior. Se o Corinthians vencer e o Racing do Uruguai vencer, o Argentino Júnior também estaria eliminado. Se o Corinthians vencer, o Corinthians se classifica na Sul-Americana, nem que seja para os playoffs. E aí na última rodada contra o Racing do Uruguai vai definir o primeiro lugar do grupo. Se o Corinthians empatar, o Corinthians ainda pode terminar em primeiro lugar no grupo, desde que na última rodada vença o Racing do Uruguai e supere a questão do saldo de gols. Neste momento, o Corinthians tem 5 de saldo contra 4 do Racing. Se perder, o Corinthians praticamente está eliminado, porque ficaria em terceiro lugar, atrás do Racing e atrás do Argentino Júnior, principalmente se o Racing vencer o Nacional, que é muito provável, e na última rodada o Argentino Júnior teria grande chance de vencer o Nacional do Paraguai. Então, em si, o Corinthians não pode perder esse jogo para o Argentino Júnior. Grupo G da Copa Sul-Americana, nós temos o Lanús da Argentina na liderança com 10 pontos e o Cuiabá é o segundo com 8. Ambos estão invictos na competição. O terceiro colocado ainda com chances de classificação, Real Garcilaso, tem 4 pontos e o lanterna é o Metropolitanos da Venezuela, tem 0, 4 jogos, 4 derrotas, está eliminado da Sul-Americana. Quinta rodada na quarta-feira, às 19 horas, na Argentina, o Lanús recebe o Metropolitanos da Venezuela, a tendência é que o Lanús vença essa partida, e na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o Real Garcilaso às 9 horas da noite. Se o Cuiabá vencer o Real Garcilaso, se classifica para a próxima fase da Sul-Americana, nem que seja para os playoffs, pelo menos para os playoffs, e já eliminaria o Real Garcilaso do Peru. Se o Cuiabá empatar o jogo, também elimina o Real Garcilaso do Peru, mas o Cuiabá há grande chance de aí, nesse caso, ficar em segundo lugar do grupo, considerando que o Lanús tem grande chance de vencer o Metropolitanos da Venezuela. Se o Cuiabá perder, o Cuiabá fica ameaçado de eliminação na Sul-Americana, tá? Então é jogo que o Cuiabá precisa fazer o resultado. Até porque na última rodada o Cuiabá vai visitar o Lanús para, quem sabe, decidir aí o primeiro lugar do grupo. E no grupo H, pela Copa Sul-Americana, Racing da Argentina e o Red Bull Bragantino são os 2 primeiros colocados com 9 pontos e provavelmente são eles que vão se classificar. Resta saber quem em primeiro e quem fica em segundo. Coquimbo Unido do Chile é o terceiro colocado com 4, Sportivo Luqueno do Paraguai é o lanterna com 1 ponto. Teoricamente aqui está definido, né? Para mim vai ser Racing e Red Bull Bragantino. Resta saber quem vai ficar em primeiro. Só que o Racing da Argentina tem um saldo de gol 5 contra 0 do Red Bull Bragantino. Isso vai fazer muita diferença. Por isso, eu acho que o Racing da Argentina vai ficar em primeiro lugar no grupo e o Red Bull Bragantino em segundo. Ou seja, o Red Bull Bragantino vai ter que disputar os playoffs contra os terceiros colocados vindos da Libertadores. E vou explicar por quê. Os 2 próximos jogos do Racing é em casa e os 2 do Red Bull Bragantino é fora. Então, para tirar 5 gols de saldo nesses 2 jogos vai ser muito difícil para o Red Bull Bragantino. O Racing vai jogar nessa quinta rodada no Presidente Perón, quinta-feira às 19 horas, recebe o Coquimbo Unido. E o Red Bull Bragantino vai até os Defensores del Chaco visitar o Sportivo Luqueno às 21 horas. E na sexta rodada, né, o Bragantino visita o Coquimbo Unido no Chile e o Racing recebe o Sportivo Luqueno. É isso que eu quero dizer, que eu acho difícil o Red Bull Bragantino tirar 5 gols de saldo nessas 2 partidas, considerando que tanto o Racing como o Red Bull Bragantino têm condições de vencer as 2 partidas. Mas o Red Bull Bragantino precisa fazer 5 gols a mais desses 2 adversários fora de casa, em que o Racing vai receber os 2. Então, passando de modo geral, esse é um resumo da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Tudo bem até aí, pessoal? E vamos falar aqui um pouquinho rapidinho aqui para finalizar
da Série A do Campeonato Brasileiro. Em Série A do Brasileirão, vamos passar aqui a 7ª rodada, né, para vocês verem como vai ser a 7ª rodada do Brasileirão neste final de semana. Nós já começamos a 7ª rodada com aquele jogo decisivo, né? De um lado, Léo Condé, que é o técnico do Vitória, o Condé é técnico do Internacional. Léo Condé, que é o técnico do Vitória, contra o Jair Ventura, técnico do Atlético Goianiense, sábado às 16 horas no Barradão. Decisão, os dois times ainda não venceram e precisa vencer esse jogo para tentar melhorar a situação. Ninguém sai da zona de baixamento, nenhum dos dois, mas precisa ganhar esse jogo. 16 horas, 7ª rodada do Brasileirão, jogo complicado, hein? Às 18h30, no Presidente Vargas, o Fortaleza recebe o Atlético Paranaense, que lidera o Brasileirão, e no Maracanã, clássico, Vasco e Flamengo, às 21 horas. No estádio Heriberto Ussa, o Criciúma, depois de 2-3 semanas sem jogar, volta a jogar o Campeonato Brasileiro. Às 11 horas da manhã recebe o Palmeiras. O Criciúma não jogou por conta da tragédia do Rio Grande do Sul, teve jogo adiado contra o time gaúcho, mas também teve jogo adiado porque o Fortaleza estava envolvido na Copa do Nordeste e porque o Cuiabá estava envolvido na Copa Verde. Na Arena MRV, jogaço, Atlético Mineiro às 16 horas no domingo recebe o Bahia. Na Neoquímica Arena, o Corinthians busca reabilitação contra o Botafogo às 4 horas da tarde e na segunda-feira, no estádio do Morumbi, o São Paulo recebe o Cruzeiro. Ainda teremos 3 jogos adiados, né? O Grêmio contra o Red Bull Bragantino, o Fluminense contra o Juventude e o Internacional visitando aí a equipe do Cuiabá. Pessoal, agradeço muito a todos vocês que acompanharam os vídeos até aqui. Na semana que vem nós temos mais, então não perca e se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe as novidades, os destaques do seu time do coração. Um abraço e obrigado a todos vocês.